noite a todos. Graças e paz a todos os irmãos. Uma alegria estar aqui hoje conhecendo essa igreja e estou achando uma igreja muito bonita. Que louvor abençoado. Muito bom estar aqui com os irmãos. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Nós vamos ler juntos. Você vai acompanhar comigo aí nos versos 14 e 15. A leitura que eu vou fazer vai ser na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar aí na versão que você usa. Josué, capítulo de número 23, versos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Até aqui, palavra de Deus. O pastor Gustavo já orou, que o Senhor possa falar ao meu coração e ao seu nessa noite. Você faz várias escolhas durante o seu dia, durante a sua semana, não é mesmo? Fazer escolhas é um negócio legal, não é? Ter que escolher, tomar decisões durante a nossa semana, a gente faz várias, e às vezes para a vida nós fazemos decisões que são altamente impactantes, não é mesmo? Por isso que nem sempre fazer escolhas é um negócio muito agradável, não é mesmo? Você ter que escolher algo que vai mudar a sua vida, pode mudar a sua vida e a de outras pessoas, é algo que deixa a gente às vezes meio trêmulo. Algumas pessoas escolhem não escolher, e quando elas deixam de escolher, outra pessoa escolhe por elas, né? Então, sempre nós fazemos escolhas, até mesmo quando nós não escolhemos, nós estamos fazendo uma escolha. E precisamos arcar com as consequências disso. Nem todas as escolhas, nem tudo que nós temos na nossa vida foi escolha nossa. Como, por exemplo, o seu nome você não escolheu. Alguém escolheu algo que você tem que carregar para o resto da sua vida, né? Você precisa, e se você é bem resolvido com o seu nome, que bom, né? Algumas pessoas às vezes não são e precisam carregar esse nome para o resto da vida porque o pai e a mãe lá atrás escolheu esse nome. Então, nossa vida nós fazemos escolhas e grande parte dessas escolhas são feitas, aliás, grande parte do que acontece conosco são escolhas de outras pessoas, principalmente dos nossos pais em nossa vida, como, por exemplo, os ambientes em que você viveu, onde você cresceu, as pessoas com quem você conviveu. Foi porque alguém escolheu deixar você lá naquele ambiente, na escola onde você estudou, na igreja onde você cresceu. Se você, assim como eu, cresceu num ambiente de igreja, alguém escolheu determinada igreja e falou, nós vamos ficar aqui, e isso afetou sua vida, afetou a vida da sua família de diversas formas. Portanto, fazer escolhas não são fáceis, muitas delas não são fáceis, e elas ainda se tornam mais difíceis quando você precisa escolher para você e para os outros. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de maio é comemorado o mês da família, né? Próximo domingo celebramos o Dia das Mães e esse mês foi escolhido pela IPB como o mês da família. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos dentro desse texto bíblico sobre essas questões de escolhas, as escolhas que nós fazemos para nós, que fazemos para a nossa família também. E você, como pai e mãe que está aqui, preste bastante atenção, mas se você não é pai nem mãe, e você também precisa pensar bastante sobre qual é a melhor escolha para a sua vida, e vamos pensar nisso dentro desse texto bíblico. Nós lemos o texto de Josué,
todos nós, eu acredito que todos sabem muito bem que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés não pôde entrar na terra prometida, né? Porque por um momento ali, de cabeça quente, ele não confiou em Deus e Deus falou, agora você não vai entrar, vai ficar aí, só vai ver de longe. E Josué é então escolhido por Deus para ser o líder do povo dentro já da terra prometida. Josué é um daqueles dois que foram 12 espias para a terra, e ele voltou, ele e Caleb, falando, a terra é maravilhosa, nós vamos conquistar, vai ser lindo. E os outros 10 falaram, a gente vai morrer, né? E ele, não, vamos lá, a gente consegue. E por causa disso, da geração anterior, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, e ele agora está lá. Josué, ele liderou o povo de Israel nessa entrada, e nós sabemos que o povo de Israel precisava entrar na terra prometida a fim de conquistar a terra, de tirar os povos daquele lugar, expulsá-los e tomar posse, porque o Senhor já havia prometido para ele. Nós estamos nos os dois últimos capítulos de Josué, eles são dominados por uma linguagem altamente exortativa. Lembrem-se, irmãos, que exortação não é dar um puxão de orelha no irmão, mas é animar o seu irmão, é encorajar o seu irmão, né? Às vezes a gente fala, né? A gente ouve isso, né, Gustavo? Tem que exortar aquele irmãozinho lá. Mas, e aí, então vamos lá, vamos animar ele, vamos encorajá-lo, né? Porque esses dois capítulos, eles trazem muito ânimo e encorajamento de Josué para o povo de Israel. Em ambos os capítulos, há exortações sobre a perseverança na fidelidade ao Senhor da aliança. Nesse momento que nós encontramos o texto bíblico, Josué é descrito como um homem já avançado em idade, e os fatos acontecem muito depois que o povo já havia chegado diante de Canaã para conquistá-la. Eles já haviam entrado na terra, já haviam tirado muitos dos povos que habitavam naquela terra, então agora eles estão meio que descansando. Nesse ponto, Deus já havia dado a terra para o povo de Israel e dado descanso de todos os seus inimigos. Capítulo 23, versículo 1 diz isso. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Então, o contexto que nós encontramos aqui é um contexto de terra prometida já conquistada, eles já estavam estabelecidos na terra, Deus já havia dado descanso e repouso dos seus inimigos, porque eles haviam guerreado muito e durante muito tempo, e agora o Senhor deu a eles um momento de paz, de descanso. Vocês estão na terra que o Senhor deu a vocês, vocês estão na terra prometida lá, que Deus havia prometido para Abraão centenas de anos atrás. O livro de Josué conta sobre a conquista e a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Lá em Deuteronômio, Deus fala várias vezes que Deus iria lutar pelo povo, e Deus de fato lutou pelo povo, e ele entregou de fato a terra. No início do capítulo, vemos que depois que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e seus chefes, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. A ideia aqui dessa apresentação diante de Deus indica uma cerimônia formal, de aliança formal. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento, Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças, não é mesmo? Com certeza vocês já tiveram aulas e aprenderam sobre isso. Então, uma aliança, ela precisava ser algo com uma declaração, né? Havia um ritual, uma cerimônia para dizer, estamos estabelecendo uma aliança aqui neste momento. Então, precisava ter esse formalismo. E quando eles se apresentam diante do Senhor, há aqui essa característica de uma cerimônia formal. Então, diante de todas as tribos de Israel, diante dos anciãos, chefes, juízes, Josué ele faz um resumo da história. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Capítulo 24, verso 2. Vamos ler alguns versículos juntos? Acompanhe junto comigo. Beba um gole d'água primeiro. Capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio,
e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs a escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Preste bem atenção. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Então, diante do povo, Josué reúne os anciãos, a liderança, e ele faz um retrospecto, ele relembra a história de Israel. E isso aqui são palavras do Senhor: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E ele fala toda esse resumo da história, desde Tera, pai de Abraão, que era pagão, além do outro lado do Eufrates. Deus chamou seu filho Abraão, trouxe para Canaã, fez uma promessa de uma grande nação, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. E ele vai fazendo toda essa história, e veja que o Senhor faz questão de mostrar para o povo de Israel que não foram eles que fizeram nada, não foi pelo poder deles, não foi pela mão deles, não foi pela inteligência ou pelo poder de guerra deles. Eles não eram guerreiros, eles não saíram do Egito um exército de guerra, mas Deus entregou as cidades, entregou a terra de Canaã nas mãos deles. E no finalzinho, Deus faz questão de falar para eles: não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. E hoje vocês estão dentro de uma cidade que vocês não construíram. Imagina, eles pegaram a cidade pronta, casa pronta, tudo pronto, não precisou construir nada. E ele diz: hoje vocês comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Deus está mostrando a sua graça e a sua bondade para o seu povo. Ele está mostrando que a conquista da terra não foi uma conquista deles mesmos, mas uma conquista que o Senhor deu a eles pela sua graça. Isso é evangelho. O evangelho é Deus fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer. O evangelho é Deus tirar o povo do Egito porque eles sozinhos não poderiam sair de lá. E, portanto, o Senhor mostra tudo isso. E esse resumo profético, ele é caracterizado pela ênfase na natureza não merecida das dádivas de Deus, das dádivas que o Senhor da aliança concedeu a Israel e aos seus antepassados. Então, nesse momento, depois que faz todo esse retrospecto, nós vamos então para o versículo 14, onde Josué faz um convite ao povo. E ele diz ao povo para que temam o Senhor, para servirem ao Senhor. E ele coloca diante do povo agora uma decisão que eles precisam fazer, eles precisam escolher. Vejam só o que Deus fez com vocês. Deus tirou os nossos antepassados do Egito, onde eles eram escravos. Ele trouxe vocês pelo deserto, ele livrou a vocês das mãos dos moradores dessa terra.
Ele entregou tudo. Vocês estão morando em cidades que vocês não construíram. Vocês estão comendo de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Só que agora vocês precisam tomar uma decisão. Portanto, hoje eu gostaria de falar 3 coisas nesse texto que vão nos ajudar a pensar sobre a melhor escolha para a nossa vida. A melhor escolha que vai impactar sua vida e vai impactar sua família também. E quando nós olhamos para o texto, quando Josué chama o povo para fazer uma escolha, ele diz: escolham a quem vocês querem servir. Tem um dado, uma coisa interessante que nós encontramos na palavra do Senhor, é que em momento algum Deus fala para Faraó, quando Moisés vai falar com Faraó: liberta o meu povo, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que eles me adorem no deserto. O status do povo de Israel era de servo para servo. Eles não iam deixar de serem servos para serem livres e fazerem o que eles quiserem. Era deixar de ser servo de Faraó para ser servos do Senhor no deserto. Portanto, a liberdade do povo do Egito era liberdade para servir. Era a liberdade para viver para o Senhor. Portanto, Josué, nesse momento agora, ele vai falar sobre isso e ele chama o povo a fazer uma escolha, fazer uma decisão. E quando nós olhamos para o texto, eu gostaria de destacar 3 características e 3 pensamentos que nós devemos ter. O primeiro deles é que nós devemos romper com o nosso passado. Não foi isso que Josué fez aqui? Ele fez uma lembrança do povo de tudo que aconteceu. Lembrem-se de Abraão, de Tera, pai de Abraão. Lembrem-se que Deus trouxe Abraão a essa terra. Lembrem-se que vocês foram escravos no Egito. Lembrem-se que Deus tirou vocês de lá. Vocês viveram como escravos. Estava ouvindo um teólogo esses dias, num podcast, e ele falando sobre a mentalidade do povo de Israel, enquanto no Egito eles não adoravam a Deus. Eles não viviam fazendo seus cultos, suas reuniões ali. Eles viviam a realidade do Egito, do paganismo do Egito. Eles viviam ali a mitologia egípcia e eles conheciam aqueles deuses e eles estavam inseridos naquela sociedade. É por isso que há uma frase que diz que é mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Não é mesmo? Porque o povo foi tirado do Egito, eles foram para o deserto. Mas que dificuldade que foi para tirar o Egito daquele povo. Eu fico indignado quando eu chego naquele versículo que fala que eles estavam reclamando das cebolas do Egito. Eu gosto de cebola, né? Ali na cebola na comida é uma delícia. Agora, mas as cebolas do Egito, eles estavam comendo maná que caía do céu. E eles, mas as cebolas do Egito que eram gostosas, né? Aí o povo tinha uma mentalidade terrível. Portanto, Josué resume a história redentiva do povo para fazerem se lembrar do seu passado. E essa lembrança era para fazê-los se lembrar de onde vieram e que tudo que eles tinham vinha da bondosa providência do Senhor. E eles deveriam reconhecer a graça de Cristo agindo na sua vida. E para temer a Deus e seguir a Deus, eles precisavam se lembrar do seu passado e eles precisavam romper com o passado deles. Com aquela mentalidade do Egito, com a vida pregressa deles. Nós não devemos, quanto ao nosso passado, esquecê-lo. Porque dizem que quem esquece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros que os nossos antepassados. O que Josué convida o povo não é a esquecer o seu passado, porque ele está relembrando o passado deles. Mas é necessário uma ruptura com esse passado. E para que a gente possa servir ao Senhor, nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos lembrar do nosso passado e deixar para trás algumas coisas que nós carregamos dele e que nos pesam. Quanto do seu passado você ainda tem carregado? Quanto da sua história ainda te pesa e você carrega e isso te impede de temer e servir a Deus de forma verdadeira? Quanto da sua vida pregressa, dos seus hábitos que foram ensinados durante sua vida ou que foram adquiridos com o passar dos anos na sua vida, você ainda carrega com você? É preciso você se lembrar
se lembrar de onde Deus te tirou. Essa semana, sexta-feira, eu estava reunido com os amigos lá em Anápolis, e na casa de um amigo, e eu comecei a contar para um outro como eu conheci esse amigo, que é o Marcão. E a história dele hoje é completamente diferente do passado que eu conheci ele há uns 15, 20 anos atrás. Uma mudança maravilhosa. Você olha para o cara e fala assim, não, esse aqui não era aquele cara bêbado que estava lá fumando maconha e vivendo a vida loucamente, e a gente indo lá na casa dele fazendo reunião de jovens, e ele saía para a gente poder fazer a reunião de jovens, e muitas vezes a gente chegava lá, ele estava naquela coisa, e agora ele é o professor dos adolescentes lá da igreja. E ele está lá ensinando, e ele é professor de história do estado, e ele hoje é um cara completamente diferente. E a gente contando a história e olhando e falando, olha o que Deus fez na vida dele. E tem histórias que a gente olha e fala assim, é uma loucura, não é mesmo? Olha de onde que Deus tirou. Portanto, você precisa se lembrar do seu passado, mas você precisa romper com aquilo que ainda te impede de servir a Deus, que o seu passado te segura. Na decisão de temer e servir a Deus, eles deveriam romper com o seu passado para um novo caminhar com o Senhor. E nós podemos fazer isso reconhecendo, assumindo a culpa e nos arrependendo. Nós precisamos olhar para o nosso passado, reconhecer, de fato, ele tem me prendido. Eu preciso romper com ele. De que forma que eu posso fazer isso? Eu posso reconhecer, assumir e me arrepender. Todo mundo sabe, arrependimento é uma mudança de direção, mudança de rota, seguir para um lado completamente diferente. É isso que Josué está falando para o povo. Lembram do que Deus fez? Agora vocês precisam fazer uma escolha de temer ao Senhor. Segundo ponto é que eles precisavam reconhecer a ineficiência dos falsos deuses. Josué fala várias vezes aqui no texto sobre os deuses do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus. E aquela frase, né, que eu acho que todo pregador fala em quase todo sermão, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Todo mundo já sabe essa de cor, João Calvino. E é porque é mesmo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos o tempo todo. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança, tudo aquilo que nós colocamos a nossa satisfação, que não é Deus, é um ídolo no nosso coração. Vocês já assistiram pelo menos algum episódio daquela série que passa no YouTube, Acumuladores? Que negócio esquisito, não é mesmo? E eu assisto aquele negócio assim, querendo e não querendo, que é um negócio horrível. Você vai ver a casa, a pessoa ela quer ter várias coisas e ela não consegue abrir mão de nada, e ela vai acumulando, acumulando, acumulando. Se eu chegar na sua casa, se você me falar assim, pastor, vamos jantar na minha casa hoje depois do culto, eu vou falar, opa, que maravilha, vamos. Tô brincando, não sei se o Gustavo preparou a janta já para mim, mas está aberto. Brincadeira. Pode ser que eu chegue lá e você tenha uma casa normal. Não sei se você já entrou na casa de um acumulador. Né? Você chega lá, está tudo normal. Agora, o seu coração? Você já parou para pensar se seu coração não é uma casa de um acumulador? Aqueles acumuladores lá da história, né, de cada episódio, e eles precisam que alguém intervenha, precisa que alguém venha de fora e fale assim, o negócio chegou a um nível que não tem como você viver aqui mais. Impossível você ficar aqui dentro. Nós precisamos limpar essa casa. E aí precisa convencer a pessoa de querer limpar a casa. Aí ela aceita. Depois de muito custo, né, luta e briga e choro, e aquele negócio todo. Se fosse no Brasil, o negócio ia ser mais difícil ainda, né? E aí aquele negócio, tá bom, então vamos limpar a casa. Aí você tem que ir lá e pegar uma coisa de cada vez, mostrar para a pessoa e falar, você precisa disso? Preciso. Não, você não precisa disso. Aí tem que, imagina, o gasto emocional que a gente deve ter com uma pessoa dessa. Você precisa disso? Preciso. É um jornal velho. Não, mas é porque eu coleciono jornal velho. Não, esse jornal aqui você não precisa, está todo sujo, rasgado. Vamos jogar fora? Aí depois de tanta insistência, tá bom, vamos jogar fora. Aí joga o jornal fora. Aí pega um outro item. Aí você imagina milhares
né, de itens que são necessários para mostrar um por um e a pessoa decidir um por um se joga fora ou se fica. Alguns casos são fantásticos, né, porque quando limpa a casa, você olha e fala assim, que casa linda, né, que a pessoa tinha, e é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito dessa ilustração porque ela mostra muito bem como é o nosso coração. Porque nós somos acumuladores. E na hora que Deus começa a querer mexer com os nossos ídolos, a gente fala assim, esse não, eu preciso desse. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim, você precisa disso aqui mesmo? E aí você pensa, e você reluta, não, Senhor, eu não preciso desse. E aí tira-se esse ídolo. Só que aí vem o outro, e esse ídolo você precisa? Essa é a realidade do nosso coração. E aqui, Josué, em seu resumo, ele é bastante enfático quanto aos falsos deuses dos antepassados de Israel. E em sua exortação, ele diz que jogar fora os falsos deuses precede o serviço ao Senhor. Não tem como você adorar a Deus e adorar aos seus ídolos. Você tem que escolher a quem você vai servir. E aí eu digo a você, você e sua família, vocês têm servido a quem? Tem um Deus chamado dinheiro. Você está construindo a sua família para ganhar riquezas? Você está construindo a sua família para ter poder? Você está construindo a sua vida para ter fama, reconhecimento? Quais são os ídolos que você e sua família carregam? Quais são os ídolos que você está o tempo todo alimentando? E na hora que o Espírito Santo chega e fala, você precisa desse ídolo aqui? Você não precisa, vamos tirar ele. E você fala, ai, nossa, Senhor, deixa esse aqui, né? Às vezes você nem fala, mas lá no fundo você está assim, não tira não. Infelizmente, a realidade do nosso coração é essa, irmãos, e não tem o que fazer. A palavra fala contra mesmo e a gente tem que levar o tapa na cara. E diante dos nossos ídolos, a única opção é reconhecer, assumir e se arrepender deles. Porque Josué está dizendo ao povo aqui, lembrem-se dos falsos deuses de vocês. Não tem como vocês servirem ao Senhor e servirem a eles ao mesmo tempo. Eles são ineficientes para a salvação. Você sabia disso? Todos os nossos falsos deuses, eles são insuficientes para nos salvar. Eles não vão te dar vida eterna. Eles não vão te dar satisfação plena. Aquela satisfação plena que a gente encontra só em um único lugar, em uma única pessoa. Eles não dão, eles são insuficientes. Por isso o seu ídolo do dinheiro, da fama, do poder, do controle, né? O ídolo do controle é um negócio muito louco, né? Eu tenho um sobrinho e eu fico brincando, né, com ele, que se ele sentar no sofá e você falar, não, agora eu quero assistir alguma coisa, e ele fala, tudo bem, mas aí você troca, coloca alguma coisa para assistir, mas ele pega o controle e ele tem que ficar com o controle na mão, né? Mesmo que ele não vá mudar, eu falo, não muda. Não, eu só quero ficar com o controle, né? E ele pega o controle ali, eu falo, mano, mas que necessidade que tem de ficar com o controle na mão? Você não vai mudar nada. Não, mas eu gosto de ficar com o controle na mão. Isso reflete um pouco do nosso coração, porque nós temos esse ídolo no nosso coração. Quem que não quer ter controle sobre a própria vida? E quando as coisas começam a sair do nosso controle, quantos de nós não entramos em ansiedade e desespero? Já passou por isso? Aquela ansiedade das coisas estarem saindo do seu controle e você não sabe o que faz e você começa a se desesperar. Isso é um ídolo no coração. Portanto, para servir a Deus, nós precisamos reconhecer que esses ídolos, eles são ineficientes e são insuficientes para as nossas vidas. E aí o terceiro ponto que nós encontramos no texto, que está claro, é a opção de servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade. Na versão Almeida Revista Atualizada, o versículo ele vem traduzido da seguinte maneira: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha só, um negócio meio... Se vos parece mal servir ao Senhor, então escolham a quem vocês vão servir. Parecer mal servir ao Senhor não se refere a dizer que servir a Deus seja uma coisa ruim, mas o sentido verdadeiro aqui é, se servir a Deus lhes causa descontentamento ou é desagradável, então escolham quem que vocês vão servir. Isso, lembrem-se que ele está falando dentro de um contexto
de graça, de terra prometida, de cidades que eles não construíram, de vinhas que eles não plantaram, que Deus deu tudo para eles, e agora Deus está dizendo, se servir ao Senhor lhes causa descontentamento, se é desagradável a vocês servirem ao Senhor, se servir ao Senhor é um negócio chato, pesado, que você faz assim, ai, tem que ir lá fazer, porque eu falei para o pastor que eu ia fazer, mas não queria ir. Se te parece difícil servir ao Senhor, então escolha quem você quer servir. Você quer servir aos deuses dos amorreus, os deuses dos antepassados, os seus falsos deuses, ou vocês querem servir verdadeiramente ao Senhor? É pesado falar isso, né? Mas esses dias eu falei para a minha igreja, eu não vou pedir desculpa por estar pregando a palavra de Deus, né? Como pregador eu não posso fazer isso. Irmãos, me perdoa falar esse negócio aqui, mas a Bíblia está dizendo, eu não posso fazer isso. Mas é o que a Bíblia está dizendo, meu querido. Se vos parece mal servir ao Senhor, então façam a escolha de vocês. É difícil? É desagradável? Não, mas a igreja, o pessoal fica pedindo, tem que gastar tempo. O pastor Gustavo fica chamando a gente para ajudar, fazer isso, fazer aquilo. Não, mas... Aí você vem, mas vem assim... Poxa, podia ter ficado em casa, né? Podia ter ido para tal lugar. E aí, isso às vezes reflete na sua vida, reflete na sua família. E aí a gente precisa então, diante disso, tomar uma decisão. Se vos parece mal servir ao Senhor, então escolham. Se servir ao Senhor é algo desagradável, custoso, difícil, então eles deveriam escolher a quem servir. E aí eu pergunto a vocês hoje, servir ao Senhor é desagradável? Tem sido difícil? Como que você tem lidado com o serviço a Deus? Porque você precisa escolher a quem você vai servir. E aí, Josué fala essas palavras e vem aquele versículo da boleia do caminhão, o versículo do pano de prato e da canequinha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é isso que Josué fala para o povo, olha, se parece mal vocês servirem ao Senhor, escolham quem vocês vão servir. Se vocês vão escolher servir aos deuses do Eufrates, dos amorreus, dos egípcios, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora, quem vocês vão escolher, eu não sei, mas a minha escolha eu já fiz. E aí ele fala o versículo famoso. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Veja só, que Josué ele não fala, eu vou servir ao Senhor. E ele não pergunta para a família dele, e aí, o que vocês acham? Vocês querem servir ao Senhor? Não, ele toma a decisão por ele e pela família dele. Nós vamos servir ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer, mas é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer essa escolha. E aí você fala para mim, pastor, mas a gente vive a era da graça, não é mais Antigo Testamento. Cristo já veio e a gente não tem escolha. Não tem aquela música, e eu escolho Deus. A gente não gosta dela, né? Algumas pessoas, né? Não gostam da música do Thales Roberto, eu escolho Deus, porque não sou eu que escolho, é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe para a salvação, para a vida eterna, mas isso não significa que a gente não tem escolhas em nossa vida. Porque você pode estar vivendo a graça do Evangelho, já ter sido perdoado, ter sido justificado, você foi unido a Cristo, você está em Cristo e você é filho de Deus, porque você é filho por adoção, que é basicamente a mesma coisa que o povo de Israel está vivendo, porque eles estão na terra prometida, nas cidades que eles não construíram, comendo das vinhas que eles não plantaram, eles estão vivendo a graça de Deus, da libertação do Egito. É isso que eles estavam vivendo e é isso que nós estamos vivendo. E a gente ainda assim pode não querer servir a Deus e ainda assim a gente pode achar custoso e difícil servir ao Senhor. Por isso que essa palavra é para mim e para você hoje. Se você já viveu o Evangelho, creu em Jesus, você fez todo o ritual presbiteriano de preparação para batismo, foi batizado, conhece os catecismos, a confissão de fé, você ouve o Hernandes pregando, o Augusto Nicodemos, e você ouve todos esses caras e tal, você já é um ótimo presbiteriano. Mas e aí? Servir ao Senhor para você tem sido agradável ou é algo custoso?
É difícil servir ao Senhor? E aí entra a questão, nós temos escolhas a fazer, sim ou não? Nós temos escolhas a fazer. O Senhor nos escolheu para a salvação. Agora, nós precisamos escolher se vamos servir aos nossos ídolos ou se nós vamos servir ao nosso Deus. Qual a escolha que você vai fazer? Lembrem-se que se você escolher viver para os seus ídolos, você vai escolher por você e por outras pessoas. Porque isso vai afetar a vida dos seus filhos, vai afetar a vida da sua família, dos seus pais. Vai afetar a sua vida de muitas formas. Você decidiu romper com o seu passado, falar, o meu passado ficou, eu me lembro de tudo que Deus fez, mas agora eu vou tomar uma decisão. E assim como Josué falou, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Se vos parece difícil servir a Deus, escolham quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Será que você já tomou essa decisão verdadeira? E outra, como que você tem encarado o serviço ao Senhor? Lembra que servir ao Senhor não é você fazer coisas espirituais apenas, né? Como se Deus precisasse... Eita, eu mexi no negócio aqui. Tá ouvindo? Tá certinho? Como se Deus precisasse que você organizasse uma cadeira para Ele sentar. Quem organizou essas cadeiras aqui, não organizou as cadeiras para Deus sentar. Deus não se senta em cadeiras. Mas Ele organizou para pessoas se sentarem. E é assim que nós servimos ao Senhor. É servindo ao próximo, porque é assim que se cumpre a lei do amor de Deus, não é mesmo? Gálatas 6 fala sobre isso. Aliás, Gálatas 5, versos 13 e 14. Não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne, mas antes sirvam uns aos outros em amor. Servir a Deus é você servir um ao outro, é você se dedicar à obra do Senhor. E Josué, ele fez isso juntamente com sua família. Ele falou, nós vamos servir ao Senhor. Você já fez essa decisão, meu irmão, minha irmã? Você já fez essa decisão? Mas se fez, se você está servindo ao Senhor com alegria, com sinceridade, com fidelidade, porque é isso que o texto está nos chamando a fazer. Não é só escolher servir ao Senhor, mas é escolher servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade de coração. E lembre-se, Cristo Jesus já te chamou para a salvação. Ele morreu no seu lugar, a vida dele é a sua vida. Mas você precisa fazer decisões diárias. Você precisa decidir para você e pela sua família. E aí, qual a melhor decisão? É óbvio que a melhor decisão é servir ao Senhor. Você precisa agora colocar isso em prática na sua vida. Você precisa agora entender como que eu vou fazer isso. Você vai perguntar para o seu pastor, como que eu posso servir ao Senhor? O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Porque, para mim, graças a Deus, não me parece mal servir ao Senhor, é uma alegria. E eu sirvo ao Senhor, eu decidi. E você, já fez essa decisão? Faça, quanto antes. Ah, pastor, mas se a gente está aqui hoje à noite é porque a gente já fez essa decisão. Nem sempre. Às vezes a gente pode estar no banco, sentado, acompanhando o culto, maravilhoso. E a decisão não foi tomada. Tome essa decisão e diga ao Senhor, eu e minha casa vamos te servir, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Bondoso Pai, nós damos graças ao Senhor por essa noite. Como é bom poder estar na Tua casa. Como é bom estar com os irmãos para ouvir a Tua palavra. Como é bom servir ao Senhor. Mas, Pai, nós somos pessoas que nos apegamos muito ao nosso passado e muito do nosso passado nós não rompemos com ele ainda. Nosso coração ele é cheio de ídolos e somos acumuladores de ídolos em nossos corações. Nós precisamos reconhecê-los, admiti-los e nos arrependermos deles, para que a gente possa tomar então essa decisão de um novo caminhar com o Senhor, de um caminhar decisivo de servirmos ao Senhor juntamente com a nossa casa. Assim como Josué lá naquele tempo falou, nós queremos hoje dizer também da mesma forma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Sei que há várias pessoas aqui que já tomaram essa decisão. Acredito que há várias pessoas aqui tomando essa decisão agora. É isso que nós queremos fazer. Queremos abandonar, Deus, o passado e os falsos deuses. Mas sem a tua ajuda, nós não vamos conseguir. Sem a graça do Senhor, nós não vamos conseguir. Se Cristo não nos ajudar, não nos der graça para vencermos nossos ídolos, nós não vamos conseguir. Por isso nós te pedimos, Pai, que nos ajude a confiar plenamente na obra do Teu Filho. Nos ajude a confiar somente em Cristo para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, para a nossa segurança, e que Ele tenha o controle da nossa vida e não nós. Que Cristo seja o único Deus em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a viver um novo caminhar com o Senhor, de servir ao Senhor com alegria e com integridade e fidelidade. Assim oramos, para a glória do Teu nome santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar a vida de vocês.